Autoconfiança. Dizem os coaches, os pedagogos, os psicólogos, aqueles que trabalham com os nossos problemas do nosso dia a dia, eles dizem que é necessário ter autoconfiança. Eu preciso confiar em mim mesmo no que tange, por exemplo, ao meu conhecimento técnico no meu trabalho. O profissional, para realizar bem o seu trabalho profissional, precisa ter uma autoconfiança naquilo que aprendeu. Ele tem que confiar que ele vai diagnosticar bem aquele problema, que ele vai conseguir alcançar a melhor solução que ele pode para aquele problema. Eu tenho que ter autoconfiança para ser um bom pai, para ser um bom marido, para lidar com os meus filhos. Eu tenho que transmitir a eles confiança. Eu tenho que dizer aos meus filhos, sem palavras, que eu sei o que eu estou fazendo. Senão eles não vão confiar em mim. Eu tenho que ter autoconfiança quando eu lido com a minha esposa, porque ela precisa saber que eu estou atento aos problemas, às coisas do dia a dia. Autocontrole, autoconfiança para ser um bom líder na igreja. Se as pessoas não olharem para mim e verem, olha, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que tem que fazer e ele sabe como a gente deve chegar lá. Se eu não transmitir isso às pessoas, elas não vão confiar em mim. E eu não vou transmitir isso a ninguém, se nem eu confiar no que eu estou fazendo. Então, a autoconfiança, de fato, em aspectos técnicos, aspectos profissionais e aspectos do dia a dia, é excelente. Porém, quando a gente está falando de fé, que é depender e confiar em Deus, né? Fé e dependência, ter fé em Deus e confiar naquilo que Deus vai prover, a autoconfiança se torna algo que se opõe a isso. E a gente tem que ter muito cuidado. A autoconfiança é importante, mas a gente precisa ter plena noção da nossa dependência de Deus. Eu preciso ter dependência de Deus para resolver as coisas do meu dia a dia. Mesmo que eu enxergue um caminho técnico, né, para resolver aquele problema, olha, eu vou financiar, eu vou dividir, vou pagar tanto por mês, eu preciso ter a dependência de Deus, eu preciso saber que eu sou dependente de Deus em tudo e é que é Ele que vai me dizer, me ajudar a entender que aquele caminho, que aquele processo vai de fato funcionar. Autoconfiança a gente precisa ter, mas tem que ter cuidado para que isso não se torne o nosso caminho de perdição. Hoje a gente vai falar do rei Salomão. O rei Salomão sucedeu o rei Davi, ele foi o sucessor de Davi. O reinado de Salomão começou muito bem, ele é muito conhecido como o rei mais sábio, mais próspero que teve em toda a face da terra, mas a gente vai ver que a sua autoconfiança, né, o foco que ele deu às coisas que recebeu que ele tinha, foi maior no final de sua vida que o foco a Deus, e isso o levou para uma ruína, né? O final do reinado de Davi, a nação de Israel era uma nação forte e poderosa, tinha brigado com todos, guerreado, né? Brigado é feio. Tinha guerreado com todos os seus vizinhos, todos os seus inimigos, tinha subjugado todos eles. A nação tinha as suas fronteiras bem marcadas e bem definidas. Hoje é raro a gente ouvir um pouco falar de fronteiras, essa guerra da Ucrânia está falando um pouquinho de posse de território e fronteiras. No entanto, no geral, hoje tem outros tipos de guerra. A gente escraviza um povo, escraviza o outro economicamente, sem necessariamente estar dentro da terra. Tem outras formas. Mas as fronteiras de Israel eram bem definidas, os inimigos que viviam perturbando Israel foram subjugados, né? E as fronteiras estabelecidas e fortalecidas, e o povo vivia em paz, porque seus inimigos não mais os incomodava. Davi, durante o seu tempo, aqui diz o nosso autor, forjou uma geração forte, uma geração que estava acostumada a brigar, a batalhar,
a ir atrás do que é seu, né? E a geração seguinte foi extremamente privilegiada, e isso já me alerta algo importantíssimo da gente pensar. Nós possivelmente tivemos uma vida mais complicada que nossos pais. E isso faz com que a gente prepare o caminho para os nossos filhos e dê a eles coisas que nós não tivemos. Mas até que ponto eu estou fazendo com que meus filhos não tenham os mesmos esforços que eu tive? Até que ponto a geração dos meus filhos vai ser uma geração não tão acostumada a correr atrás das coisas, né? E aquelas divisões internas que haviam ao final do reinado de Davi começaram a aparecer, né? Os filhos de Davi, Absalão e Anon, estavam mortos. Um está lá em 2 Samuel 18:14, outro está em 2 Samuel 13, 28 a 32, lá narra a morte deles. E Adonias era um que não era filho de Davi, mas ele queria ser o sucessor de Israel, né? Porém, Deus já tinha algo preparado para Israel, né? 1 Reis 1:5 fala: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante ele, falando aqui que tinha um camarada que queria reinar no lugar de Davi. 1 Crônicas 28, de 3 a 7, fala que lá no início ainda do reinado de Davi, né, quando ele falou que queria construir casa para a Arca da Aliança, para Deus, né, e porém Deus me disse, Davi falando: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, a casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me escolheu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu o escolhi para filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, e se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como ele até aos dias de hoje. Então, Deus está dizendo aqui já para Davi que quem sucederia o trono seria Salomão. Já estava determinado por Deus, e assim foi feito, e foi assim que Salomão atingiu, ele sucedeu Davi, ele pegou o trono e ficou com ele. O reinado de Salomão foi o reinado em que o povo de Israel foi mais rico e opulente, né? Foi uma monarquia de riqueza e opulência. Foi um negócio assim grande, majestoso, um negócio muito bonito de se ver, ok? Porém, o fim dessa monarquia foi o fim da monarquia unida, e aí começou a decadência do reino, e aí a gente vai ver que depois disso aí o reino se dividiu. Depois de Salomão, a gente começa com um reino dividido. Uma coisa que começou muito bem, não terminou bem. O início foi muito promissor, a gente vai ver o início e o fim desse reino, né? O início foi promissor, com inteligência, com sabedoria, com Salomão nas mãos de Deus, empreendendo coisas grandes, né? Mas o final não foi tão bom assim, e a gente vai ver por que Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Bom, essa é a lição
número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, né? E você pode baixar lá em PDF e acompanhar conosco, ou eu consegui aqui uma revista em papel, a gente consegue ainda comprando pelo site da Palavra e Vida. O tema desta revista é Os Reis e os Profetas de Israel. Estamos falando sobre o livro de Crônicas e Reis, não é isso? E foi escrito pelo pastor Alonso Colares. Nesta quarta lição, o título é Um Coração Sábio e Entendido. E o nosso texto básico está lá em 1 Reis 3, que diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ok? Bom, vamos lá então entender o que aconteceu com o nosso rei Salomão. O primeiro tópico da lição fala de um início promissor. O início promissor. Né? O livro de 1 Reis, né, tem os 9 primeiros capítulos falando sobre... 11 capítulos de 1 Reis falam sobre o reinado de Salomão. 9 capítulos de 2 Crônicas falam sobre o reinado de Salomão. De forma que tinha muita coisa para se contar a respeito de Salomão. Né? Salomão teve um reino invejável, teve uma administração excelente e fez muitas coisas. Porém, o reinado de Salomão pode ser dividido em duas partes, o início e o fim. O início, que foi promissor, e depois ele começou com erros, percalços, né, e erros de julgamento, o que o levou para longe de Deus e o conduziu a caminhos ruins. Bom, quando Salomão começou o seu reinado, ele logo percebeu que ele não tinha aquele carisma, ele não tinha aquela aclamação popular do rei, o nosso rei. Davi conquistou isso, se você lembra bem da lição anterior, indo tomar o forte de Jebus, ou seja, matar os jebuseus, né, e batizar e rebatizar a cidade como Jerusalém, e levar a capital e morar lá, que é um terreno que era no meio do reino do norte e do reino do sul, digamos assim, e era um terreno que não era de nenhuma tribo, porque ninguém tomou. Então Davi conseguiu juntar o povo todo, conseguiu o carisma de todo mundo, lutando, fazendo todo mundo lutar contra um inimigo em comum. Salomão já chega num ponto que o povo estava em paz, vivendo bem, seus vizinhos já não enchiam muita paciência, né? E ele não tinha o carisma pessoal que Davi tinha para governar. É sempre ruim, é sempre complicado quando a gente vai suceder alguém que fez um excelente trabalho, porque sempre a gente é comparado com o trabalho do chefe, do líder anterior. É normal, ok? É normal. Quando a coisa fica bem sucedida, quando a coisa fica bem feita, a gente tem problemas para suceder. E Salomão sentiu exatamente isso. Tanto é que lá em 1 Reis 3, de 5 a 15, é narrada uma visão que Salomão teve. Vou ler para você aqui. É em Gibeão, não é Gideão. Gideão é o personagem, Gibeão é o lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. De noite, em sonhos, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê.
Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Veja, Deus aparece a Salomão em sonho. E o coração de Salomão está ciente da sua realidade. Salomão sabia que ele era muito menino, muito jovem, que ele não tinha ideia do que fazer, que ele estava à frente de um povo grande, poderoso, numeroso, povo forte, povo escolhido por Deus. Não era qualquer coisa, não. Salomão estava sendo colocado à frente de algo muito importante. E ele tinha noção da sua incompetência e pequenez. Gente, incompetência não é uma palavra feia, não. Incompetente é aquele que não tem a competência. Se eu não sou mecânico de carro, quando eu abro a tampa do motor, eu olho aquilo com toda a minha incompetência, porque eu até posso botar água no radiador ou líquido de arrefecimento, até posso olhar o nível do óleo, fazer aquelas manutenções que estão no manual e dizem que eu tenho que fazer, mas passando um pouquinho disso aí, eu não sei o que fazer, porque eu sou incompetente. E Salomão sabia que ele era jovem, ele era pequeno, ele era sem experiência, sem carisma também, ele sabia disso. E ele era incompetente. E o que ele pediu a Deus? Deus fala que ele podia pedir o que ele quisesse. E o que ele pediu? Ele pediu um coração entendido para julgar o teu povo, que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Com prudência, ou seja, não é atirado as coisas. Ele queria decidir com prudência entre o bem e o mal. Era uma oração sincera da parte de Salomão, né? E a partir daí Deus o abençoa e Deus diz que ele seria grande, poderoso e rico, porque ele não pediu isso. Ele pediu inteligência, sabedoria e prudência para decidir entre o bem e o mal. E seu reinado ficou conhecido entre todas as nações, né? E logo a seguir dessa oração, narra o livro de Reis, que são trazidas duas prostitutas, duas mulheres à presença dele, brigando por causa de uma criança, porque as duas tinham tido filhos no mesmo tempo e o filho de uma tinha morrido, e as duas diziam que aquele era o filho delas, né? E o que Salomão faz, essa conhecida decisão salomônica, né?
mandou cortar o menino ao meio. Né? Claro que o soldado não fez, quem de direito não fez. Uma das mulheres eu prefiro que fique com ela, e Salomão foi e entregou a essa mulher que disse que preferia que ficasse com ela. A outra disse, não, mata, pode matar. Né? A verdadeira mãe não pediria, não deixaria matar o seu filho. E aí Salomão começa a julgar o povo com sabedoria. Por isso que a gente fala que a decisão é salomônica, é uma decisão de sabedoria, é uma decisão com base. Né? E versículo 28 ainda desse capítulo fala que todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ninguém discordou do que Salomão fez. Todo mundo entendeu e concordou que a solução de Salomão foi a melhor possível. Bom, aí, a partir daí, Salomão começa a ter a sua autoridade reconhecida. E ele parte para o seu primeiro empreendimento. Empreendimento esse que eu já comentei aqui, que já estava prescrito, planejado desde Davi, que era a construção do templo. A planta, o projeto, o orçamento, né? Tudo que tinha que fazer, já estava tudo escrito, tudo pronto, material separado, e Salomão passou a construir o templo, né? Que foi a primeira grande obra do seu reino. Veja que ele também começou com o coração disposto a louvar a Deus, a honrar a Deus. Né? O templo que ele construiu foi um templo suntuoso, um templo lindo, bonito, maravilhoso, expressando o quê? O seu sincero amor, a evidência de um sentimento sincero de amor do rei por Deus, porque aqueles tesouros todos podiam estar no palácio dele, mas não, ele botou tudo na casa de Deus. Qual o cuidado que a gente tem tido com a casa de Deus? Como a gente expressa o nosso amor a Deus? Será que a gente tem expressado o nosso amor querendo o bom e o melhor na casa de Deus? Ou a gente quer um ar-condicionado, uma internet boa, porque isso vai me dar um conforto quando eu estiver louvando a Deus, né? A gente precisa entender que é necessário sim um conforto na casa de Deus, uma boa iluminação, um bom áudio, para que o visitante, quando chegue lá, ele se sinta confortável. Ar-condicionado, por que não? Se sinta confortável, o áudio não muito alto, regulado, que ele consiga entender sem machucar os ouvidos dele, barulho demais para quê? Né? Mas essas coisas a gente precisa saber que a casa de Deus tem que ser privilegiada, é a casa de Deus. Claro que Deus não mora lá, Deus mora em nossos corações, mas é o lugar onde a gente se reúne, é o lugar onde o povo incrédulo entende que é o nosso ponto de encontro com Deus. Depois eles entendem diferente, mas ali eles podem entender que Deus está, que nós amamos a Deus. Salomão desejava fazer o melhor para Deus porque ele amava a Deus. Veja que Salomão, sua primeira grande obra foi edificar o templo. A sua segunda obra foi edificar o seu palácio e jardim, está lá em 1 Reis 7. Ou seja, primeiro ele edificou a casa de Deus e depois o seu palácio. E Davi queria fazer isso, mas Deus não permitiu. Ele era um homem com muito sangue nas mãos, porque tinha sido guerreiro. Enfim, Deus mandou fazer, mas ele disse assim, é melhor que seu filho Salomão o faça. Coração sincero, né, de Salomão nos seus primeiros anos de reinado. Ele sabia que não tinha força, que não tinha inteligência, ele reconheceu a sua limitação. Não quer dizer que Salomão não fosse estudar para ser sábio, não fosse estudar para ser um bom administrador, mas ele entendeu que a primeira coisa que ele tinha que fazer era colocar tudo nas mãos de Deus. É o temor ao Senhor. Ele tinha que reconhecer a sua pequenez e confiar nas mãos de Deus. E nós, em que estamos confiando? Nas nossas técnicas ou estamos confiando nas mãos de Deus? Esse foi
nosso item, como se diz, tópico 1, um início promissor. O tópico 2 vem com o tema Um Coração Sábio e Entendido, né? Como prova de que Deus havia gostado, achado muito bom o que Salomão fez, ou como estava o seu coração. 1 Reis 3:2 narra, como eu já li, que Deus deu um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. Nunca mais houve alguém com tanta inteligência e sabedoria como Salomão. A Bíblia relata que a rainha de Sabá veio visitá-lo, né? Um reino distante. Ela ouviu falar da fama de Salomão, ouviu falar de sua riqueza, e a rainha quis ir lá visitá-lo, né? A visita da rainha é narrada na Bíblia em 1 Reis 10, de 1 a 13, né? 2 Crônicas 9 também. O que ela viu foi um exímio administrador, que fez com que o rei prosperasse, que o reino, né, prosperasse e se enriquecesse. Salomão tinha uma coisa que facilitava ele a fazer isso, ele tinha paz. Veja que seu pai, Davi, guerreou com os vizinhos, porque os vizinhos oprimiam Israel. E quando a gente tem uma nação que está em guerra, ela não vai se desenvolver, ela não vai ter o melhor padrão de vida, não vai melhorar a sua educação, não vai fazer nada disso, porque ela está empenhada na guerra. O máximo que ela pode fazer é desenvolver alguma indústria bélica, empregando todos os seus recursos naquilo ali, o esforço de guerra. Mas, como Davi guerreou com seus vizinhos, subjugou seus vizinhos, Israel tinha paz. E com esta paz, Salomão pôde reinar. Não só com esta paz, mas Salomão também exercitava a sua diplomacia. Ele fazia acordos, às vezes comerciais, geralmente comerciais, com as nações ao derredor. Isso dava paz, isso dava tranquilidade. Ele ia lá conversar, vamos fazer um acordo aqui, eu vendo isso, portanto, para você, você compra aquilo, traz os seus produtos para vender no nosso reino, venha vender aqui, eu não vou impedir você de entrar, não vou taxar muito alto, botar uma taxinha pequena, né? Fazemos um bom negócio. E ele foi assim fazendo acordos comerciais, acordos com as nações vizinhas, para que esta paz fosse mantida. Naquela época não tinha internet para comprar no Zap, vir pelo correio ou por uma empresa de logística qualquer. Então era indo e comprando, e a viagem terrestre era o que trazia as mercadorias. Ainda hoje é assim, né? Mas não é o cara que me vende que está indo lá na China buscar. Às vezes o cara que me vende está lá na China como se diz, e a cadeia logística funciona de outra forma. E a Bíblia nos diz, 1 Reis 10, 24, que toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. O pedido de Salomão foi muito acertado. Ele pediu exatamente o que precisava pedir. E nós, o que temos pedido a Deus? Sabe, muitas vezes a gente fica preocupado com as coisas do dia a dia. A gente fica preocupado com a conta para pagar, a casa para morar, o carro para andar, o dinheiro para pagar a faculdade, o dinheiro para, sei lá, fazer uma viagem. A gente se preocupa que eu tô doente, eu preciso do dinheiro para comprar o remédio, né? A gente se preocupa com coisas materiais. A gente se preocupa, pede a Deus alegria, paz, tranquilidade. Mas todas essas coisas só são alcançadas através de uma coisa que Salomão pediu a Deus, que é a sabedoria. Se eu tiver sabedoria para lidar com
as situações em volta, problemas todos têm, aparecem para todos os dias. A diferença é que algumas pessoas lidam com o problema diminuindo o problema e buscando resolver, e outras lidam com o problema aumentando o problema, né? Apagando fogo com álcool. Vou jogar álcool aqui para ver se eu apago o fogo, né? E o problema se espalha, né? Sabedoria, como é que eu vou conseguir todas estas coisas, né? Por meio da sabedoria. O meio, o instrumento, o caminho para conseguir ser bem-sucedido, para ser feliz, para ter coisas até materiais para o nosso dia a dia é sabedoria. É sabedoria. E quem pode dar sabedoria é Deus, né? Deus tem nos dado muita coisa se a gente pedir. Colossenses 2,3 diz que em Deus é em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você não sabe como tomar uma decisão? É verdade, eu também não sei, mas Deus sabe. E a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele nos oriente em como tomar a melhor decisão. A sabedoria para tomar decisões acertadas. Porque não se engane, as decisões que nós tomamos nos trazem consequências, boas ou ruins. Boas decisões nos levam a boas consequências. Más decisões nos levam a más consequências. Nos dão problemas, né? E a gente precisa pedir a Deus um coração sábio e entendido. Sabe? A autoconfiança, por exemplo, como eu falei, me faz poder fazer uma aula como essa aqui, porque eu sei que eu vou começar um vídeo e eu vou conseguir apresentar a aula. Mas porque eu sei, talvez eu tenha estudado um pouco, talvez eu tenha me aprofundado por muitos anos em dar aula, mas eu sempre peço a Deus que me use e que faça de mim um instrumento para levar a palavra de Deus. Eu sei que a minha sabedoria é limitada e que Deus pode me usar. Às vezes vem ideias e vem exemplos que eu nem imaginava, mas é Deus que coloca no meu coração. Por quê? Porque eu estou me colocando como instrumento para usar a Ele, eu peço a Ele que me dê sabedoria. Algum de vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Você não sabe como começar a sua aula de EBD? Peça a Deus que lhe dê sabedoria. Confia nele, não é você. Autoconfiança sim, para chegar lá na frente e falar, mas autoconfiança também em saber que Deus está aqui me ajudando, ok? Terceiro tópico da nossa lição, ele fala de uma coisa muito triste. Ele fala do fim da Era de Ouro. Era de Ouro. O reino de Davi e o reino de Salomão, o reinado, de Davi e Salomão, foram a Era de Ouro da monarquia de Israel. Israel nunca foi tão bem sucedido. Israel nunca foi tão unida, né? Tão feliz quanto no reinado de Davi e de Salomão. Porém, o capítulo 11 de 1 Reis começa a narrar o declínio do povo de Israel. Olha o que fala, os primeiros versículos. O capítulo é um pouco longo, né? 1 Reis 11 diz assim, os primeiros, eu separei aqui só os primeiros 11 versículos. Ora, além da filha de Faraó, que já começa lá no início dizendo que Salomão casou com a filha de Faraó para manter a paz, né? Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco,
pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Que triste! E não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, pois desviaram seu coração do Senhor, Deus de Israel, e que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. E aí o capítulo continua narrando muitas guerras dos vizinhos que vieram tomando e minando o poder de Salomão, até que na sua sucessão o reino fica dividido. Salomão amou muitas mulheres de nações estrangeiras. Lembra que eu comentei, acho que foi na aula anterior, o perigo que se tinha de fazer, né, do povo de Israel casar com mulheres de outras nações, que o culto contaminaria, que a cultura, a gente ouve essa palavra muito, né? A cultura, tem várias festas da cultura brasileira que a gente sabe que são festas religiosas. As festas juninas são as festas relacionadas aos santos de junho, São Pedro, São João, Santo Antônio, né? E na festa tem símbolos de todos eles, mas é cultura, o que tem, né? E outras festas que aparecem nos nossos dia a dia como cultura, né? E a gente sabe que isso corrompe, né, o que a gente entende, o que a gente aprende, o que Deus quer. Olha o que aconteceu com Salomão. Ele amou mulheres de outros povos. Vou ler de novo aqui, ó. Amou, além da filha de Salomão, ele casou com moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Não era uma de cada não, eram várias. Mulheres das nações que haviam o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas. Você já estava lá em Deuteronômio. É antigo. A dica era antiga, né? E Salomão caiu nesse erro. Nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguirem a seus deuses. A estas se apegou Salomão. E aí fala que, já sendo velho, ele construiu templos para os deuses daquelas mulheres. E o que Deus achou disso? Péssimo. Ah, mas é cultura, é da nossa cultura. Tem problema não, tem sim. Deus acha péssimo. Deus vê e enxerga a idolatria. E quando a gente deixa essa idolatria entrar no nosso meio, ela perverte os nossos costumes. Talvez Salomão não estivesse achando que tinha alguma coisa demais. Ele talvez, não tem problema não, ela vai lá, é o Deus dela, né? Deixa lá ela fazer o Deus dela. Mas aqui não, em Israel não pode, em Jerusalém não pode,
Não pode, na Terra Santa não pode. Se ela quiser o povo dela, vá, mas eu não vou. Mas eu não vou, porque esse não é o Deus. O problema, já desde Deuteronômio narrado, era esse. Que se o povo de Deus casasse, fizesse relacionamentos com outros povos, ele seria influenciável. Salomão deixou de ser um influenciador para ser um influenciável. Ele deixou de adorar a Deus para ser um idólatra. E você e eu temos sido influenciadores ou influenciáveis? Quando conta aquela piadinha no trabalho, que a gente está vendo que vai tudo contra Deus, eu caio na gargalhada e rio? Ou eu vou dizer, olha, isso está errado, Deus não gosta, não está bom. Depois não reclama da fúria de Deus. Qual é a minha postura? Misericórdia. Misericórdia. Primeiro momento de Salomão foi um momento assim sensacional. Ele sabia que não conseguiria fazer nada. Por isso pediu a Deus sabedoria. Talvez o seu auto... Oh Jesus, a palavra que eu citei no início. Né? A sua autoconfiança, pronto. Talvez a sua autoconfiança no início do reinado tivesse pequenininho. Mas quando Deus lhe deu riquezas, opulência, sabedoria e ia tudo bem, ele se esqueceu de Deus. A riqueza, a segurança financeira lhe deu uma autoconfiança que tirou de si, tirou dele a fé em Deus. Que tristeza! A lei do Senhor era clara. Deuteronômio 17:17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Salomão esqueceu de confiar em Deus. Provérbios 3:5. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Confia no Senhor de todo o coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Quem disse isso? Salomão. E o que Salomão fez? Ao contrário. Falar é fácil, fazer às vezes é difícil. Ele caiu num erro que ele sabia que poderia cometer. Olha que triste quando nós caímos nos erros que sabemos que podemos cometer. Ele mesmo sabia. Não foi a riqueza que causou a ruína de Salomão. Não foram as bênçãos de Deus que levaram Salomão à ruína. Cuidado, não foi. Salomão, e o trocadilho aqui que o pastor Alonso coloca é muito interessante, ele tirou o foco do Senhor das bênçãos e colocou o foco nas bênçãos do Senhor. Veja, Salomão esqueceu que era Deus que dava tudo para ele. Salomão esqueceu que tudo que ele tinha, ele só tinha pela graça, misericórdia e bondade de Deus. E começou a confiar nas coisas que ele tinha para se conduzir. Cuidado, não podemos desviar os olhos de Deus. Deus é quem nos dá a autoconfiança que eu citei. É Deus que nos garante monetariamente a nossa vida, é Deus que vai garantir o nosso sucesso no nosso trabalho. Não quer dizer que eu não tenho que estudar, não quer dizer que eu tenho que me aprimorar. Tenho que fazer tudo isso. Isso tudo é de lei, é obrigatório. Eu tenho que me aprimorar. Mas é a bênção de Deus que vai me enriquecer. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Não é a bênção de Deus que fez Salomão cair. Foi o foco de Salomão. E aí que eu trago para a lição esta palavra que eu falo desde o início, que não está escrita na lição. Autoconfiança. É a confiança em si mesmo.
Precisamos ter autoconfiança para que a gente ande e faça as coisas. Mas quando se trata em fé, não podemos nos esquecer que esta autoconfiança é relativa. Ela só vai ser produtiva se Deus estiver conosco. Conclusão, último tópico. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Porém, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Veja que o nosso texto básico, eu li em outra versão, ali na Revista Atualizada, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de seu pai Davi. Porém, ou seja, no entanto, sacrificava nos altos e queimava incenso. O que o autor está dizendo é que Salomão amava Davi e fazia tudo de acordo com o que Deus... Salomão amava o Senhor como seu pai Davi e fazia tudo o que Deus queria, exceto por um pequeno detalhe. Os sacrifícios que ele fazia não eram no templo. A lei dizia que o povo tinha que ir ao templo, que todos tinham que ir ao templo, e quem fazia sacrifício era o sacerdote do templo no templo. E Salomão tinha o seu altar particular para sacrificar a Deus. Não tem problema. Eu sacrifico lá, mas eu sacrifico aqui também. Tem problema não. Isso se chama zelo. Às vezes a gente recebe ordens que a gente não entende por quê, mas a gente precisa cumprir. Cumprir é obedecer. Eu costumo dizer que obedecer é cumprir uma ordem sem necessariamente concordar com ela. Isso é obedecer, porque quando eu concordo, eu estou fazendo o que eu quero. Mas quando eu não concordo e cumpro, eu estou obedecendo. O coração de Salomão, ele não foi tão zeloso assim que obedecia à palavra de Deus ao pé da letra. Ele tinha uma falta de zelo ali. Ele deu uma relativizada naquilo que precisava fazer. E a gente, no nosso dia a dia, tende muito a fazer isso. Muitas vezes a gente... por que o culto tem que ser assim? Por que tem que cantar essa música e aquela? Essa música é muito chata, podia botar uma mais legal. Mas qual o problema de botar umas luzezinhas piscando aqui? Qual o problema de botar uma fumacinha? Qual o problema de fazer isso ou aquilo? Cuidado a quem a gente está prestando culto. Cuidado. Estou dizendo que está certo nem errado, muito antes pelo contrário. Mas qual é a motivação disso? Qual é a motivação disso? Eu estou fazendo para adorar a Deus ou eu estou fazendo para atrair pessoas? Cuidado com a relativização. Já falei isso uma vez e falo de novo. Quando você fala não tem nada a ver, extremo cuidado, porque geralmente tem muito a ver. Tem muito a ver. E você está fazendo com que alguma coisa seja diminuída para que você faça o que você quer. Nisso a gente tem que ter muito cuidado. Não podemos relativizar o pecado. Pecado é pecado. O que tem? Eu vou casar com ela, mas a cultura dela. Não, a cultura dela. Não, é só cultural. Não, é só. Falou é só. O que tem? Pode ter certeza que você está indo pelo caminho errado, porque você está buscando, eu faço isso, eu estou buscando uma justificativa para fazer aquilo que eu quero. A monarquia de Israel, a monarquia de ouro, a era de ouro da monarquia de Israel acabou com Salomão. Um início que foi extremamente promissor acaba na ruptura do povo e na divisão do reino. É o que a gente vai ver na próxima lição. Para pensar em agir. Será que eu tenho reconhecido que o que eu realmente preciso de Deus é sabedoria? Eu tenho pedido a Deus sabedoria? Eu tenho me preocupado com as coisas materiais ou imateriais diretas do meu dia a dia? Será que eu tenho sido acomodado? Eu tenho ficado acomodado espiritualmente? Essa acomodação de Salomão
o levou à ruína. Ele ficou insensível, ele ficou sem a sensibilidade das coisas que tinha que fazer. Né? Será que a gente tem sido zelosos em todas as áreas da nossa vida? Deus nos ajude a ter zelo, a nos preocupar com todas dessas coisas, a colocar nele todas as nossas decisões, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades. Mas aquilo que não gera ansiedade, também lança sobre Deus. Aquilo que você não sabe resolver, também pede a Deus. Peça a Deus sabedoria, que dá a todos com abundância e não lança na cara. Olha que maravilha. Muitas vezes a gente pede as coisas, mas eu te disse, eu te dei, eu te ajudei. Deus não fala isso não. Deus é muito bom para conosco. Que Deus nos ajude a ter sabedoria no nosso dia a dia, que consigamos reconhecer isso e que as riquezas e bênçãos que Ele nos der não nos sirvam de desvio do nosso foco. Amém?